A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Mais uma vez estou aqui, para compartilhar com os irmãos uma mensagem da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Hoje eu gostaria de ler uma passagem bíblica. E essa passagem eu estava analisando ela, que eu já preguei várias vezes, nessa passagem aqui. E a cada vez que eu pregava, eu estudava mais, me aprofundava mais no texto, lendo também o contexto. E fui descobrindo, o Espírito Santo foi revelando mais coisa aqui, nessa passagem aqui, que eu não tinha nenhum conhecimento ainda um pouco, E quando a gente lê a palavra do Senhor, estuda, examina, ali com cuidado, lendo devagar e estudando, eu vi que nessa passagem que eu tanto já preguei, e Deus passou para mim, esse conhecimento mais um pouco da palavra do Senhor, porque Deus sabe de tudo, mas nós temos, devagarzinho nós vamos aprendendo, o Espírito Santo vai nos ensinando, nos revelando. Se encontra aqui a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18, nós vamos ler. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o zoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Louvado seja Deus. Amém? Que passagem interessante, Louvado seja Deus. Que bom, nós estar sempre na presença do Senhor para o glorificar na beleza da tua santidade. E lendo e relendo essa palavra, essa mensagem aqui de novo, como eu falei, que a gente vai tendo um pouco de conhecimento, a gente vai devagarzinho, a gente estudando, pedindo o Espírito Santo ajuda, E eu vim entender que aqui na palavra do Senhor, que tem uns pontos que eu pregava, mas não tinha nem observado ainda, por falta de estudar mais, ler a palavra de Deus com atenção também, devagarzinho, E eu voltava para trás, tinha palavras que eu pegava, buscava o significado nela, para nós
saber o que ela significa, tanto no hebraico como no grego, né? E aí eu fui vendo e fui estudando e Deus foi abrindo, né, minha mente, né, para que eu viesse entender mais a palavra do Senhor. Amém? Então, o que me traz aqui, atenção aqui na palavra do Senhor, é que Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, e ele, como a igreja de Tessalonicense, também tinha pessoas, né, de outra religião também, tinha várias pessoas que estavam ali nessa igreja. E Paulo, quando ele escreve no 13, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorante com respeito aos que dormem. E o que me trouxe a atenção aqui é que Paulo, aqui nessa carta, ele fala do arrebatamento da igreja, dos que estão em Cristo Jesus. Porque a igreja, ela não é a noiva. Na minha visão bíblica, ela é a esposa. Mas alguém pode dizer, mas a mesma interpretação, a mesma significado para noivo, para a esposa é o mesmo para noivo? Sim, é o mesmo significado. Mas a igreja não pode ser noiva por causa que você pode ler a palavra do Senhor e a tradição judaica pode ler sobre o casamento, como era o casamento, né, de um homem, de uma mulher, né, que primeiramente o noivo tinha que pagar o dote, né, tinha que ir lá registrar no cartório, tudinho, entendeu? Para a moça, quando ele fazia isso, esse todo relatório lá, assinatura, pagava o dote e tudo mais, ele já saía dali e a moça já ficava sendo a sua esposa, só que ele não levava ela, ele ia embora. O casamento judaico é assim, não levava a esposa ficava, tinha um período que ele vinha buscar, né, que vinha em festa, ao encontro, a noiva saía, o esposo saía e tinha aquela toda a tradição. Né? Os irmãos só estudam sobre o casamento judaico que tinha essa aí. Então Jesus, ele, como ele veio e morreu na cruz, ele comprou nós com seu sangue, ele pagou com seu sangue. Só que ele foi para o céu, mas não levou. Mas a esposa já foi pago, já foi assinado, já, né, que nós somos a esposa dele. Então ele vem só buscar a igreja, né? Ele pega essa interpretação do casamento judaico. Aí será também o arrebatamento. Então Jesus não levou, mas ele prometeu, ele não falou para o seu discípulo, né? Eu irei para o Pai, mas voltarei para buscar vocês. Amém? E o que me traz a atenção aqui que Paulo, ele conversa os irmãos aqui, falando sobre a respeito daqueles que dormem. E Paulo, ele teve uma cautela aqui de chegar para o povo, falar. Paulo não chegou assim para eles dizendo logo assim, olha, eu não quero ser... Paulo chegou com cautela para falar ali, porque Paulo podia chegar e falar assim, olha, não quer ser ignorante pelos que já morreu, porque fica assim uma palavra muito dura, né? Muitas vezes para você chegar para uma pessoa, o seu parente falecer, você fazer uma pergunta e falar assim, olha, fulano de tal morreu, tal. Então Paulo teve essa cautela de chegar para falar assim, da morte do ser humano. Ele falou a palavra dorme, entendeu? Então ele chegou lá e falou a palavra dormir, para que os demais não ficassem tristes, porque
tinha muita tradição que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Então Paulo, ele fala assim: não seja ignorante a respeito dos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança, né? Que tinha uns que não tinham esperança na ressurreição do corpo, né? E Paulo tinha essa certeza da ressurreição do corpo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, diz a palavra, igual eu li aqui, que os mortos ressuscitarão primeiro e os que estão vivos serão transformados e juntamente irá ao encontro dele nos ares. Amém? Então, mas por que Paulo não quis chegar logo e falar a palavra morreu? Falou só dorme, porque ele vê com cautela e com todo respeito, né, para não deixar a pessoa triste ali. Então, aqui nessa passagem, Paulo está explicando sobre o arrebatamento, sobre o evento da vinda de Jesus para buscar a sua igreja, né, e a ressurreição dos que estão em Cristo, ressuscitarão os que estão vivos, entendeu? Ele está contando sobre o arrebatamento da igreja. Então, Paulo, ele explica para os Tessalonicenses que quando Jesus, para eles não ficar tristes, porque Jesus é a ressurreição, ele é a vida. E quando ele vir buscar a sua igreja, a sua esposa, né, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E os que estão vivos serão transformados e irão ao encontro nos ares, né, para encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Paulo explica no capítulo 13 aqui, igual eu li, né? Não fique com os demais que não têm esperança, né? Não tem esperança de quê? Dos que morreu. E muitos não tinham esperança daqueles que morreram, não iria mais ressuscitar, né? Então Paulo estava explicando ali que para os irmãos não ficassem tristes ali, entendeu? Porque quando Jesus vier, os que morreram vão ressuscitar. Louvado seja Deus. Então estará com ele na glória. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor dos Exércitos. Mas uma passagem também aqui que me traz atenção é que Paulo, no começo aqui eu li que ele falou que a palavra dorme. Mas quando ele vai aqui no versículo 14, que ele fala de Jesus, ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia. O que me traz a atenção aqui é que Paulo fala, quando ele fala de Jesus, ele fala a palavra morreu. Jesus morreu. Mas a pergunta se Jesus morreu, por que Paulo não falou que Jesus dormiu? Ele não falou a palavra dormiu, porque aqui em cima ele fala para o povo, né, para os irmãos, né, que falando a respeito dos que dormem. Então aqui quando ele vai falar de Jesus, ele não fala a palavra dorme, ele fala a palavra morreu. É bastante interessante, não é? São duas interpretações diferentes. A palavra dormir, e quando ele vai para Jesus, ele fala que Jesus não dormiu, não estava dormindo, ele fala que Jesus morreu. Mas por que ele falou isso? E nessa visão bíblica que eu tenho aqui, é que Paulo, quando fala que Jesus morreu, que é diferente que dorme, porque Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. E a palavra dormir está falando do ser humano quando dorme em Cristo Jesus, o que ele está dormindo, esperando a volta de Jesus. Jesus falou muitas vezes na sua passagem, né, em passagem bíblica, né, da pessoa que dorme, né, que está dormindo. Né. Então essa palavra dormir sempre é para nós, ser humano. Mas a palavra, quando ele falou Jesus morreu,
é porque ele morreu e ressuscitou. Então, essa palavra é diferente da palavra dormir. Dormir somos nós que, quando nós morremos, nós estamos dormindo em Cristo, esperando para nós ser despertado desse sono, né, simbólico. Mas quando ele fala Jesus morreu, porque ele não está dormindo, porque ele morreu e ressuscitou. Quando Maria Madalena foi lá, as mulheres, né, de manhã, para ver o corpo de Jesus, o anjo fala para ela, ó, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, entendeu? Não está morto. Quem está dormindo é quem está morto. Está dormindo. Então Jesus não está dormindo, não está mais no seio da terra, ele ressuscitou para a glória de Deus e está à destra do Pai, o Todo-Poderoso. Amém? Então é essa a diferença. Por que Paulo falou isso, né? Porque Jesus ressuscitou. Agora fica uma pergunta. Jesus, ele ressuscitou, né? Ele não está no seio da terra, ele ressuscitou. A palavra do Senhor diz que Cristo, ele é a primícia, né? Ressuscitou primeiro, a primícia dos que dormem, né? Ele foi que ressuscitou primeiro. Nenhuma outra pessoa ressuscitou primeiro. Ele é a primícia dos mortos, os que dormem. Vamos ler aqui 1 Coríntios, para nós entender aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Nós entender aqui. 15, versículo 20. Diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus foi o único que ressuscitou primeiro. Ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele ressuscitou primeiro. E dessa ressurreição, ele vai trazer também a ressurreição daqueles que dormem em Cristo Jesus, que são os salvos, são a esposa que está aguardando a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Então ele é a primícia, ele ressuscitou primeiro. Mas aí tem uma questão também, é que nós pode perguntar, mas se ele é a primícia, ressuscitou primeiro, né, a primícia dos que dormem, a primícia dentre os mortos, se ele é o primeiro, mas como é que fica também como o filho da viúva de Naim? Ele foi ressuscitado também, ele ressuscitou. Estava morto e ressuscitou. Antes de Jesus. Também Lázaro também ressuscitou antes de Jesus. Como nós entender isso? Como nós podemos entender? É simples. Lázaro ressuscitou. A mulher, o filho da mulher, da viúva lá também ressuscitou. Só que tem um porém, eles ressuscitaram, mas eles morreram de novo. E Jesus não, Jesus morreu uma vez, ressuscitou uma vez e vivo está eternamente com o Pai. E Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu. E Lázaro está no seio da terra até hoje. Só naquele grande dia do arrebatamento que ele vai ressurgir. O filho da viúva também está no seio da terra. Todos estão dormindo, esperando despertar do Filho de Deus. No arrebatamento da igreja. É simples. Eles todos morreram, mas Jesus, é por isso que Jesus, ele é o primeiro. Ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro de todas as coisas. Então ele é a primícia. Existia sempre uma festa judaica que eles tinham, era a festa das primícias, da colheita, né?
Então, quando estava perto para colher o fruto, eles iam primeiro lá, tirava aquele fruto, aquela primeira frutos que estava maduro, né? São os primeiros o molho, entendeu? E levava até o sacerdote ali, ou seja, ele oferecia aqueles primeiro fruto, eles ofereciam ao Senhor. E eles faziam uma festa. E a festa chama festa das primícias, né, dos frutos. Nessa tradição judaica. Então chamar festa das primícias. Ou seja, tem uma palavra grega que não sei se muito falar o grego, mas para primícia é que Hag Abikurim, né? Hag significa festa, né? Abikurim significa primícia. Então eles faziam essa festa. E o primeiro fruto ali era para o Senhor. Então ele é o primeiro. Louvado seja Deus. Então, está resolvido. Ele é o primeiro. Lázaro morreu, mas ressuscitou, então no seio da terra. E ele não. Ele está vivo para todo o sempre. Louvado seja Deus. Amém? Então, Jesus descerá do céu para vir buscar a sua igreja. Vamos voltar aqui e ler no versículo 16, aqui de 1 Tessalonicenses, onde nós estávamos, o 16 aqui. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e exoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, quando ele vir, né, ele descerá do céu. Ele fala que ele descerá do céu. Vai descer do céu. E ele fica nos ares. Né? Que muitos falam que Jesus vem na nuvem. Não, Jesus não vem na nuvem. Quem vai nas nuvens é nós, né, no arrebatamento. Então ele vem, né, e fica nos ares ali, né, esperando a igreja subir para ir ao encontro. Eu não falei no começo aqui do casamento, né, que já está tudo pago, tudo arrumado, só que ele não levava a mulher, a esposa para casa. Aí quando ele vinha buscar e vinha um encontro, saía a esposa e o esposo para ir ao encontro. Então esse encontro é igual ao do arrebatamento, simbólico. Então ele vem, para nos ares, e a igreja sobe nas nuvens para o encontro, né, do esposo. Louvado seja Deus. Então, esse arrebatamento, ele vai acontecer rapidamente, como diz a palavra, num piscar de olho. Então, as pessoas pensam assim, mas quando o arrebatamento acontecer, eu vou perceber, eu vou ver. Não vai ver não. Só vai ver aquele que está preparado, aquele salvo que está esperando o arrebatamento da igreja, porque o mundo não vai perceber, porque você acha que a pessoa que está no mundo aí, no pecado, está fazendo coisa errada, está esperando o arrebatamento da igreja? Você acha que está esperando? Não está. Quem está esperando é a igreja. A igreja não sabe o dia e nem a hora, mas está atento, esperando qualquer hora o arrebatamento da igreja. Então vai ser rápido, que vai perceber só a igreja. Só a igreja que vai perceber. Mas como é que o mundo não vai perceber? Porque Jesus vai vir com som de trombeta e tudo. Mas só quem vai ouvir é quem está aguardando o arrebatamento. O ímpio não está aguardando o arrebatamento da igreja. O mundo aí não está. Mas só os cristos salvos em Cristo Jesus. Então ele descerá do céu. E nós que vamos ver, nós vamos ouvir e vamos ver. Louvado seja o nome do Senhor. E ele aparecerá. Engraçado que essa palavra aparecerá é uma palavra que se encontra no grego, que significa ser visto, né? Ser visto. E ser visto por quem? Por os que estão aguardando a igreja que vai ver. Parece que
ela significa ser visto. Então a igreja que vai ver. Acho que é Hoftesetai, é ser visto. E essa passagem, eu pesquisando, né, e ela encontra em outras passagens também, mas tem uma passagem aqui que ela se encontra em Hebreus. Hebreus, vamos ler aqui. Deixa eu ver se é em Hebreus aqui. Hebreus capítulo 9. Que ela se encontra aqui, 9. Versículo 28. Vamos lá. É aqui mesmo, versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Viu essa palavra aparecerá que eu falei? Hoftesetai, né? Significa essa palavra aí no grego. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguarda para a salvação. Quem está aguardando aqui a salvação? É os ímpios, o mundo? Não, quem está aguardando aqui é a igreja que está aguardando. Então ela é que vai ver esse evento da vinda de Jesus. Mas muitas vezes alguns podem levar assim, mas Mateus capítulo 24, lá também tem uma questão bastante polêmica, né, que diz que Jesus ele descerá do céu, tudo. Ali diz que muitos falam que ali é o arrebatamento da igreja, tal, mas eu não vejo ali em Mateus 24, acho que é 29 em diante ali, que quando a vinda do Filho do Homem, terá um sinal da vinda do Filho do Homem, eu não vejo ali o arrebatamento da igreja, né? Na minha visão, não vejo. Por causa que, uma que ali não aparece a palavra arrebatamento, né? Não existe a palavra arrebatamento na Bíblia, mas existe a palavra arrebatar, entendeu? Mas ali não aparece essa palavra arrebatamento, não aparece ali esse evento. Então, é outra questão aí. Amém? Eu não vejo ali. Eu vejo ali um evento, Jesus voltando para Israel ali. Volta para Israel. Porque primeiro a igreja sobe, depois ele vem com a igreja, né? Ele vem para Israel para lutar contra as nações, fazer justiça, né? Contra as nações, salvar Israel, né? E depois de tudo estabelecer o milênio, né? O milênio. Porque na minha visão, a igreja não passará pela grande tribulação, na minha visão bíblica. Amém? Então, a igreja que vai ver, né, esse evento do arrebatamento do seu povo, vai ver esse evento, a igreja que está aguardando. Louvado seja Deus. Então, a igreja ela vai ao encontro. Ela sobe ao encontro para encontrar com Jesus Cristo. No versículo, aqui, vamos voltar aqui para 1 Tessalonicenses 4, 17, vamos ler o 17 aqui. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que ressuscitam, né? De que os mortos ressuscitam. E nós, juntamente com eles, nós subiremos. E entre nuvens, viu como é a igreja? A igreja vai nas nuvens, ela vai subir nas nuvens, vai levar até o encontro de Jesus, nas nuvens. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor. Nas nuvens nós vamos levados para o encontro do Senhor Jesus Cristo. Aonde? Nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E essa palavra encontro, ela é pantesi, se não me foge a memória aqui, o significado dessa palavra. Porque a igreja, vamos lá, a igreja, Jesus vem para buscar essa igreja. Por que ele vai vir? E esse evento vai acontecer? Porque ele precisa vir buscar a sua igreja. Por quê? Porque a igreja está na terra.
muitos estão mortos. E ele é a ressurreição. Que é ele que vai ressuscitar. É ele que vai transformar o evento, a festa é ele que vai fazer. Tudo é ele que vai fazer. Por que que ele vai vir? Porque é ele que vai ressuscitar, ele ressuscitar o corpo, ele que vai transformar o corpo com um corpo incorruptível. É ele que vai fazer tudo. Então precisa que o esposo venha fazer isso. Né? Ele vem para fazer isso. Que a igreja, a maioria estão mortos, né? E muitos vivos. Então ele precisa fazer essa obra, ressuscitar e transformar aqueles que estão vivos num corpo também glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra é muito maravilhosa. Então ele morreu na cruz para nos salvar. Está à destra do Pai. E ele prometeu: eu irei para o Pai, eu irei para a casa do meu Pai. Onde é a casa do Pai? No céu. Eu irei, mas eu voltarei para levar, buscar vocês para onde eu estiver, vós estarais também comigo. Essa é nossa alegria. E no final aqui, Paulo consola eles com essas palavras assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. É isso que nós alegramos, passamos para um para o outro, né, para os nossos irmãos. Consola esse, que Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Né? Mas eu vou morrer e Jesus não vai voltar. Meu amigo, você pode morrer, mas naquele grande dia, tu será ressuscitado para a glória do Todo-Poderoso Deus. E subiremos para a glória. Amém? Eu quero agradecer, né, a Deus por essa palavra. E fique com Deus, que Jesus abençoe todos em nome de Jesus.